Olá, patriotas! Eu vou trazer para vocês em primeira mão um dos motivos de Lula ter ganhado as eleições de 2022, tá? Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. E tem mais. Polícia italiana, acusado de agressão, encostou levemente nos óculos de filho de Alexandre de Moraes em Roma. E vocês acham que acabou? Não acabou não, viu? Isso daqui é só a ponta do iceberg. Eu vou trazer para vocês outras novidades que acabaram de sair, tá? Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao mais para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. De acordo com um relatório da polícia italiana, o empresário Roberto Mantovani encostou levemente nos óculos do filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, durante bate-boca no Aeroporto Internacional de Roma, em julho deste ano. O documento vai ser usado pela defesa do empresário para contestar a versão de Moraes. Gravíssimo! Perito da Polícia Federal é alvo de processo disciplinar por questionar a análise de vídeo da briga em Roma. Fiquem comigo até o final para vocês saberem disso e muito mais, tá? Mostra claramente que o Brasil não é para amadores, tá? É grave isso aqui, viu? Gravíssimo. Segundo a Veja, uma análise das imagens da suposta agressão ao filho do ministro Moraes no aeroporto de Roma foram feitas por um agente, não por um perito. As imagens não foram disponibilizadas ao público, tampouco vazaram para a imprensa, como aconteceu em tantos outros materiais. O que foi oferecido ao público foram frames em que não dá para identificar o que ocorreu. O filho do ministro foi alvo de uma aparente agressão, consumada por uma aparente tapa, segundo o relatório da Polícia Federal sobre as imagens. A Associação dos Peritos Criminais Federais, a APCF, protestou em nota contra a escolha de um agente comum, e não de um perito, para fazer análise do material. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fosse prova pericial, uma vez que não atende às premissas legais, como a imparcialidade, suspeição e não ter, obrigatoriamente, qualquer viés de confirmação, que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal, afirma trecho da nota. Por conta disso, o diretor da Polícia Federal mandou abrir um processo disciplinar contra o presidente da Associação dos Peritos. Segundo a reportagem da Veja, o diretor da Polícia Federal fez chegar aos peritos o recado que eles estariam ajudando a defesa dos agressores, ao pôr em xeque os métodos utilizados na investigação. A polícia fez apenas um storyboard do que se queria ver, como um viés de confirmação. A questão é que, se houve uma perícia, talvez sequer fosse possível atestar a existência de um tapa, uma agressão física de verdade, disse a Veja, sob reserva um dos peritos da Polícia Federal. Esse caso revela o nível de arbitrariedade instalado na cúpula do judiciário brasileiro. Um bate-boca de aeroporto ocorrido fora do país é arrastado para os inquéritos supremos em que os ministros figuram como vítimas e julgadores. Ao mesmo tempo, lembrando que os acusados da suposta agressão não têm foro privilegiado, portanto, não poderiam estar respondendo ao caso no Supremo, mas sim na Justiça Comum. Agora, o vídeo está sendo oculto do público e até mesmo da defesa dos acusados, por decisão do ministro Toffoli, que alegou necessidade de proteger a privacidade das pessoas que aparecem no vídeo. Para completar, Toffoli decidiu que Moraes pode atuar como assistente de acusação contra parecer do Ministério Público, que lembrou a inexistência de previsão legal para assistente de acusação nessa fase do processo. Não podemos esquecer que os acusados foram alvo de busca e apreensão e de longas oitivas logo após o bate-boca no aeroporto. A pergunta é muito simples. Se a suposta vítima não fosse ministro do Supremo e seu filho, esse seria o procedimento? A base do Estado de Direito e o tratamento igualitário diante da lei, além da aplicação do devido processo legal, o caso do aeroporto demonstra que nenhum desses critérios estão sendo atendidos, somando-se a uma série de ilegalidades cometidas em outras investigações, em nome da defesa de democracia. Não é a primeira vez na história que o termo democracia é utilizado como cortina para a instalação de uma ditadura. Vou repetir de novo, de uma ditadura. Gente, isso aqui é... Gente, agora vamos falar de uma das possibilidades que Lula obteve a vitória em 2022. Estou falando uma das possibilidades, tá? Olha só, preste atenção. São estimados 5,8 milhões de domicílios em favelas com 17,9 milhões de moradores. A pesquisa quantitativa foi realizada entre 6 e 13 de março de 2023 e entrevistou 2.434 moradores de favelas distribuídos em todas as regiões do país, tá? Gente, o que aconteceu, tá? É isso que nós precisamos saber para que Lula chegasse ao poder em 2022. Esse daqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês, porque que Lula chegou ao poder, tá? Esse aqui é só um exemplo, viu? Tem vários outros exemplos, mas eu não vou me aprofundar nesse mérito não, porque você já sabe os outros exemplos, né? 17,9 milhões de moradores que tem nos 4 cantos do Brasil espalhado nessas favelas. E o que isso quer dizer? É isso que nós precisamos entender. Nós sabemos que a maioria dessas favelas são dominadas por chefões dos narcotraficantes. E eles que comandam nas favelas. E a pergunta que não quer se calar,
esses comandantes estão fechados com quem? Eles estão fechados com quem? Essa é uma pergunta que não quer se calar. A segunda pergunta que não quer se calar. Quando Lula ganhou as eleições, quem foi as pessoas que comemoraram nos presídios a vitória do Lula? Essa é outra pergunta que não quer se calar, tá? E outra coisa, várias pessoas que vivem dentro das favelas alegaram que se não cumprisse ordem dos comandos da favela e não votassem no candidato que eles gostassem que fosse votados, eles iriam sofrer punições severas, tá? Pode perguntar a qualquer uma pessoa que vive na favela e eles vão responder para vocês, tá? Então, a maioria das pessoas que votaram nas favelas votaram através dos anseios dos comandantes do crime organizado. Essa semana nós vimos mesmo aí, ó, o Lula se pronunciando, dizendo que não vai colocar as Forças Armadas para intervir nas favelas. E as Forças Armadas, através de uma nota, confirmaram a decisão do Lula como uma decisão sensata, viu? Uma decisão sensata. Agora, se a Polícia Civil não dá conta, agora, se o BOPE não dá conta, se até mesmo o governador do Rio de Janeiro está correndo risco de vida, como foi revelado através da Polícia Civil, quem vai dar conta de resolver esse problema na favela? Quem? Alguém poderia surgir para nós alguma sugestão? Quem poderia? Uma pessoa que tivesse superpoderes, que não precisasse de entrar na favela com o BOPE, com as Forças Armadas, né, ou com a Polícia Civil, ou com um aparato pesado das Forças de Segurança Pública. Quem é esse homem que poderia entrar dentro das favelas e conversar com os chefões para que eles parassem de fazer o que os seus vizinhos de ouro fizeram lá no Rio de Janeiro com os ônibus? Quem é essa pessoa? Alguém poderia deixar aí no comentário que pudesse ter superpoderes para pelo menos adentrar 15 metros dentro da favela e poder conversar? Vocês já viram alguma pessoa que pertence, né, ao governo, né, que tem superpoderes, que conseguiu essa manobra, essa mágica de entrar na favela? Vocês conhecem alguma pessoa? Se vocês conhecem, deixe aí nos comentários. Porque só está faltando essa pessoa. Porque o BOPE não pode mais entrar nessa favela, né? A polícia não pode fazer aquelas operações como fazia antes, né? O ministro Fachin disse que não pode. As Forças Armadas também, a GLO também não pode. Quem vai poder? Então, gente, isso aqui mostra claramente que eu não falo de 17 milhões de pessoas na favela não, mas pelo menos uma boa parte dessas pessoas, né, votaram através das ordens dos comandos das favelas, viu? E vocês sabem muito bem que aquele diretor da Polícia Rodoviária Federal, né, está aí, ó, com investigações contra ele, porque na época que aconteceu as eleições, aquelas pessoas da favelas estavam pegando seus ônibus para poder votar, não é mesmo? E eles alegaram que nesses dias estavam tendo blitzes, e nós sabemos muito bem que muitas pessoas devem no cartório da justiça, né?